Boa noite, visionária! Seja muito bem-vinda a mais um bate-papo visionário. Hoje eu vou falar com vocês sobre 3 erros que você não deve cometer com o seu primeiro cliente. Meu nome é Gisela Sestari, para quem ainda não me conhece, e eu ensino mulheres a trabalhar com redes sociais de qualquer lugar, mesmo que esteja começando do zero. Então, gente, quando eu comecei com o meu primeiro cliente, eu cometi alguns erros que depois eu pensei, nunca mais eu vou fazer isso dessa forma. E é por isso que eu vou contar isso pra vocês agora, pra vocês nunca cometerem esse erro. Se você vai começar ainda com o seu primeiro cliente, pra você não correr o risco de cair nesse erro que eu cometi, tá bom? Então vamos lá. Eu comecei ali com o meu primeiro cliente em 2020. Em 2020 eu comecei ali com o meu primeiro cliente, Rafaela, Leonor, sejam muito bem-vindas. Vão entrando aí. E eu comecei em 2020, eu estava ali estudando sobre redes sociais, eu ainda não estava procurando cliente, não estava procurando, estava só começando mesmo. Mas aí uma conhecida falou para uma pessoa... Gente, meu primeiro cliente não falava a minha língua. Essa foi a maior dificuldade que eu tive, tá? Eu estava no Brasil ainda, nem sonhava em vir para Portugal. E meu primeiro cliente falava português, que eu não falo português, eu falo brasileiro, tá? Aqui em Portugal, quem fala português de Portugal fala português, quem fala português do Brasil fala brasileiro. E aí, uma conhecida minha falou para um português que morava lá no Algarve que eu tava começando a estudar sobre redes sociais, que eu poderia prestar um serviço para ele que ele tava precisando na época. Quando ela me falou isso, eu pensei, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não entendo o que os portugueses falam, eu não entendo nada de Portugal, não sei de onde ele é. Tava começando ali a aprender sobre redes sociais e ainda ia começar com uma pessoa de outro país que eu nunca nem tinha ido, que eu nunca nem tinha conversado. E eu tava assim meio assustada com a ideia, mas aí de repente do nada esse senhor me liga, me faz uma chamada de vídeo, ia lá de pijama na minha casa, atendi assim meio sem saber o que dizer, e ele falou assim, você é Gisela, você que faz gestão de redes sociais, eu tô precisando disso e isso assim pra minha loja. E eu fiquei assim tão... não sei dizer a palavra, acho que lisonjeada por ele ter escolhido eu para cuidar das redes sociais do negócio dele, sendo que ele nem me conhecia e eu ainda estava estudando, eu nem tinha tido um primeiro cliente ainda, que eu falei que sim, que eu faria. E aí a gente foi conversando, marcamos depois uma outra reunião, e eu entendi, ele me contou tudo o que ele queria, e eu fui planejar o que eu ia fazer de serviço para ele, né? E aí eu propus fazer a ele gestão de Facebook, de Instagram, e dei o meu preço. E aí ele não queria só isso, ele queria gestão de LinkedIn também, e ele queria também gestão de tráfego e uma landing page. Ele disse que precisava disso, que não sei o que ele era muito importante. E eu, marinheira de primeira viagem, falei assim, tudo bem, se você precisa, eu vou fazer, eu vou aprender a fazer e vou fazer pra você. E esse foi o meu primeiro erro que eu me lasquei. Por quê? Porque eu estava aprendendo ainda, né? Eu estava aprendendo a fazer aqueles serviços. Então, eu falei pra ele que eu podia fazer uma landing page, que eu podia fazer gestão de tráfego, mas eu ainda não entendia muito bem sobre esses serviços. Eu estava aprendendo ali, fazer a gestão de LinkedIn, de Facebook e de Instagram. Era o que eu estava estudando, né? Pra trabalhar com as redes sociais, não pra fazer landing page e gestão de tráfego. Mas topei o desafio, porque eu tinha condição de aprender, eu tinha quem me ensinasse, né? Então eu fui atrás de aprender e fiz. Mas aí o que eu me encalacrei com essa história? Eu perdi muito tempo tentando aprender uma coisa que eu não sabia só para agradar esse cliente, para oferecer o serviço que ele queria. E esse foi o meu primeiro erro. Oferecer um serviço que eu não sabia oferecer, que eu não tinha tempo para oferecer, porque se eu estava querendo focar em ser gestora de redes sociais, em ser social media, eu tinha que focar no social media, não ficar pegando outros serviços. E isso é um erro que muitas pessoas cometem hoje, tá? Elas querem oferecer tudo que o cliente precisa, tudo que ele acha que precisa, tá? Porque nem tudo que ele fala que quer, ele realmente precisa. Então, uma social media, ela precisa saber o que o cliente precisa. Então, a gente precisa entender, olhar para o projeto do cliente e ver, realmente faz sentido uma gestão de LinkedIn para o negócio dele? Realmente ele precisa de tráfego pago ou ele só quer porque ele viu em algum lugar e ele está falando que quer?
Então, às vezes, não é necessário tudo que o cliente está querendo, tá? Tudo que ele acha que ele precisa. Às vezes ele não precisa, às vezes ele só precisa ali do Instagram, do Facebook, ou às vezes ele só precisa do Google Meu Negócio. Então, quando a gente tem um nicho, quando a gente estuda o negócio do cliente, se é um negócio local, se é um profissional liberal, se é um influencer, quando a gente estuda sobre aquele nicho, a gente entende o que realmente ele precisa. Qual é a necessidade daquele negócio? O que eu posso ajudar? O que eu posso agregar? E com isso a gente vai definir os serviços que a gente vai oferecer. Então, eu tinha os meus serviços que eu oferecia, que era a gestão de redes sociais, mas ele queria algo a mais. E eu, na minha inocência, falei que ia fazer, fui atrás, fiz muito bem feito, modéstia à parte. Mas isso me tomou muito tempo, porque além de não ser algo que eu estava assim tão habituada a fazer, eu tive que perder um tempo estudando para conseguir oferecer aquele serviço, tá? E esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi ter começado antes da hora. Por quê? Porque ele queria o negócio para ontem, né? Então, ele fala assim, eu preciso que faça isso no meu Instagram, porque eu preciso arrumar mais clientes, não sei o que lá. E eu, tá bom, vou fazer. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um contratinho e mandei para ele, né? Para formalizar ali o que a gente estava combinando, né? Quanto que ele ia me pagar e tudo que eu ia fazer, né? Eu deixei ali formalizado num PDF e mandei para ele, pedir para ele assinar. Gente, ele estava em Portugal, eu estava no Brasil, era só uma assinatura, um ok, né? Dar um ok. Claro que não tinha nenhuma lei vigente sobre isso, mas era um acordo, né? Ele ia ler e ele ia dar a palavra dele e eu ia dar minha palavra, né, de que eu ia estar fazendo aquele serviço. Mas esse foi aí o meu segundo erro. Eu comecei a fazer o serviço antes dele assinar. Eu tenho certeza que até hoje ele nunca leu esse contrato. Porque eu falei assim, tá bom, tá aqui o contrato. Depois você assina. Eu vou já começando a fazer, porque ele queria urgência. Então eu já comecei a fazer. E aí você acha que depois que eu comecei a fazer, ele ia ler o contrato? Não, ele não ia ler o contrato, ele não leu. E depois tudo que eu falava pra ele sobre... então você precisa fazer isso, eu preciso fazer aquilo... Ele não sabia de nada, ele não sabia como funcionavam as coisas, ele não sabia o que esperar do meu serviço. Por quê? Porque ele não leu o contrato, ele não viu o combinado, ele só queria X coisa, me catou ali e falou assim, faz isso e isso, e a tonta aqui foi lá e fez. Mas isso foi um erro e você não pode cometer esse erro também, tá? Você tem que começar da forma melhor possível, que é você fazendo um contrato, conversando, fazendo uma reunião onde você vai explicar todos os serviços, não só ouvir o cliente, não só ficar falando o que ele quer, tudo que ele quer. Claro, a gente tem que ouvir também. A gente tem 2 ouvidos e uma boca para quê? Para ouvir mais e falar menos, né? Ouvir mais do que falar. Mas a gente também precisa falar. Então, a gente precisa falar o que vai ser feito, o que ele vai esperar do nosso serviço, que resultado você vai trazer com o seu serviço para o negócio dele. Então, isso é importante, tá? Ter esse alinhamento e, claro, formalizar isso num contrato e dar ali um ok, tá? Se você mandar o contrato por e-mail e ele responder o e-mail com ok, isso, eu acredito que isso já dá uma validade ali jurídica porque vocês combinaram, né? Pelo combinado, pelo acordo, né? Pelo que foi acordado entre vocês. Mas é importante se formalizar isso, é importante estar escrito ali, tudo que cada uma das partes tem que fazer e tudo que o valor que um vai pagar, o serviço que o outro vai prestar, tá bom? Então, esse é um outro ponto muito importante. E aí, eu fui lá fazendo tudo que eu falei que ia fazer, né? Que eu caí na besteira de falar que ia fazer, de aceitar, de dizer amém para todas as coisas que ele falou que queria. E eu fui fazendo. Fui aprendendo e aplicando, né? Fui aprendendo e aplicando. Isso foi muito bom para eu aprender. Mas na prática me tomava muito tempo, que me impedia de estudar realmente aquilo que eu queria oferecer, né? E pegar outros clientes. Mas tudo bem, era o meu primeiro cliente, né? O meu primeiro cliente que já me pagava, era um cliente pagante. Então eu já estava ali feliz com aquele passo que eu estava dando ali no meu início de carreira como social media. Mas se eu começasse hoje, eu não teria começado dessa forma. Eu teria determinado os serviços certos que eu gostaria de oferecer e que o negócio dele precisava, que cabe a um social media, e não aceitaria que ele inventasse outros serviços que não cabem ao social media, como gestão de tráfego e landing page, tá bom? E por fim, o terceiro erro, esse foi o erro que foi o que levou ao fim dessa parceria, que foi o que levou ao fim do contrato com esse cliente.
Ele era gente boníssima, uma pessoa muito boa, inclusive a gente manteve contato com ele até há pouco tempo. Ele abriu outro negócio depois, mas enfim, nessa altura, ele tinha uma loja de aspirador de pó, tá? E a gente trabalhava buscando clientes para comprar um aspirador de pó. E aí a gente fez o tráfego, fez a landing page, fez a gestão de redes sociais. E o terceiro erro maior que eu cometi foi de aceitar que ele não me pagasse no início. Então, quando a gente coloca lá no contrato, né, naquele documento que a gente vai formalizar o serviço que a gente está oferecendo, a gente coloca lá a data de início e a data de pagamento. E a data de pagamento na data de início. Para poder começar o serviço, você já recebeu. Então, você recebe no dia 1º, por exemplo, e começa a fazer o serviço ali naquele mês. Então, o pagamento que o social media recebe é sempre adiantado, tá? Preze sempre por isso, por receber o pagamento adiantado. Então, você vai receber e trabalhar, depois receber e trabalhar. E não trabalhar um mês inteiro para receber no final. Não é assim, é o contrário, tá? Primeiro você recebe para você poder fazer o serviço. Mas ele não queria me pagar no início, ele queria me pagar no final do mês. Então eu pensei, ele não vai me dar um calote, ele não vai fazer isso, né? Eu pensei, realmente ele não fez. Mas quando chegava na data ali de pagar, dava um mês de serviço feito, olha, senhor fulano, agora é o dia de fazer o pagamento. E aí ele falava, vou fazer amanhã. E aí amanhã falava, vou fazer depois, e depois. E aí ele atrasava uma semana e alguns dias, pouco mais de uma semana assim, para fazer o pagamento. E todo mês era isso. E todo mês, quando chegava na data do pagamento, eu pensava assim, será que ele vai me pagar? Será que ele vai enrolar tanto para me pagar? Eu preciso do dinheiro, né? Afinal, eu tô trabalhando ao mês, eu quero ter o recebimento, né? E ele sempre enrolava. Então eu comecei a falar assim, não dá, o senhor precisa me pagar no dia certo, o dia de pagar é tal, então quero que me pague no dia tal. E aí ele não gostou muito e não concordou de começar a pagar antes. E aí foi aí que a gente foi se desentendendo e findamos a parceria, tá? E com isso, com esse fim da parceria, vocês pensam que esse fim dessa parceria foi uma coisa ruim? Não foi, foi uma coisa ótima, porque com o fim dessa parceria eu tive tempo para pegar outros clientes. E ficou tudo bem entre nós, né? Eu passei a senha das redes sociais que eu criei pra ele não tinha nada, não tinha rede social nenhuma. Eu passei tudo pra ele, expliquei bonitinho como é que funcionava e ele seguiu a vida dele com o negócio dele. E eu fui atrás de outros clientes. Acho que nem fui atrás, né? Foi começando a surgir. Antes mesmo dele terminar, de encerrar a parceria com ele, já tinha surgido outra cliente. E aí depois dessa veio outros, aí eu já tava ali com os 3 clientes. E foi uma fase assim de muito aprendizado, né? Esse primeiro cliente foi uma fase de muito aprendizado, onde eu tava botando na prática tudo que eu tava aprendendo, tudo que eu tava estudando pra oferecer um serviço. E claro, de tudo a gente tem que ser muito grata por tudo na vida, né? Eu sou muito grata por esse cliente, porque se não fosse por ele, talvez eu não estaria aqui em Portugal, porque foi ele que deu a ideia de eu vir pra cá. E aí ele também me indicou pra outras pessoas daqui de Portugal, e eu fui fazendo outros clientes aqui em Portugal também. E eu sou muito grata por isso, e também porque eu aprendi, né? Essa minha primeira experiência foi suficiente para eu aprender que eu não devo começar um serviço sem ter um contrato, sem ter tudo determinado que vai ser feito. Eu não posso começar um serviço oferecendo tudo que o cliente precisa, porque nem tudo que ele precisa, nem tudo que ele quer, ele realmente precisa, e nem tudo que ele precisa eu posso oferecer. Então eu tenho outras pessoas para indicar, caso ele realmente precise de uma gestão de tráfego, eu vou indicar uma pessoa que faça gestão de tráfego e não vou me descabelar para tentar fazer sozinha. Tá? A mesma coisa com outros serviços, site, landing page. Tudo que o cliente precisar, eu vou indicando outras pessoas, porque eu também fui fazendo network ao longo da minha jornada, né? Eu fui conhecendo outras pessoas da área que oferecem serviços diferentes do que eu ofereço, e assim a gente vai fazendo parcerias, vamos trocando clientes, né? Elas me indicam para social media e eu indico elas para outros serviços, como sites, gestão de tráfego, entre outros, tá? Então, tem essa troca é muito legal e muito positiva pra gente conseguir ter sempre novos clientes chegando, novos clientes bem recomendados, né, de outras pessoas que a gente também já tem ali uma parceria, tá? Então, esse meu primeiro cliente eu sou muito grata a ele, porque graças a essa experiência que eu tive, eu sei que eu não devo começar um cliente sem assinar um contrato, eu não devo começar um cliente aceitando
tudo que ele acha que quer, que ele precisa para o negócio dele. E eu não devo começar um cliente aceitando que ele me pague depois. Porque essa questão aí do pagar depois e enrolar o pagamento me deixava muito insegura, né? Eu fazia um mês ali de serviço e quando chegava no dia dele pagar, ele não pagava. Eu ficava ali aquela semana trabalhando assim, poxa, eu tô trabalhando de graça, porque ele passou um mês e ele não me pagou. Mas eu descobri como driblar esses 3 problemas, né? Eu descobri como resolver para nunca mais isso acontecer com outros clientes. E de fato, nunca mais aconteceu. Porque logo ali no início eu passei por essa dificuldade e pude me ajustar para não acontecer com o segundo, com o terceiro e com os próximos clientes que eu fui atendendo. E por que eu tô te falando isso? Para você não cair nessa cilada e não cometer esses 3 erros também, tá bom? Esse foi o nosso bate-papo visionário de hoje. Quem quiser dar alguma sugestão de tema para os próximos bate-papos ou tirar alguma dúvida, quiser conversar comigo, me chama lá no direct, vamos bater um papo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!